Bom dia, meus queridos alunos da Escola Hermínia Franklina da Silveira. Estamos mais uma vez aqui, para trabalharmos as nossas aulas de ciência, Mas antes eu queria perguntar para vocês como é que está a família de vocês, como é que estão vocês, como foi esses dias, dias que nós vivemos aí, dias tortuosos, dias que a pandemia deu um avanço, mas eu acredito que esteja tudo bem com vocês, acredito que Deus tem protegido a família de vocês e vai continuar protegendo, porque o nosso Deus, ele é o Deus de proteção, Então, confie nele, acredite nele, que ele vai fazer o milagre acontecer na sua vida, na minha casa, na sua casa, na minha família, na sua família. Lembrando que nós precisamos continuar tomando os devidos cuidados para que nós não venhamos ser um agente transmissor desse vírus, que ainda está assolando aí, mas muito em breve Deus vai resolver esse problema. Então, evite aglomerações, evite sair sem máscara, sempre use máscara, certo? Use sempre álcool em gel, lave sempre as mãos com água e sabão para nos prevenir, para que esse vírus bata logo retirada do nosso planeta, tá certo? Mas creio e acredito que Deus ele vai resolver esse problema e confie e acredito que ele está no controle de tudo, tá certo? Meus queridos, a minha aula de hoje nós vamos fazer na verdade a correção da avaliação de ciência, certo? Isto é a avaliação que nós fizemos dia 9, Uma avaliação que continha 8 questões, onde 7 questões eram objetivas e uma questão era subjetiva, certo? Então, muitas pessoas tiraram notas boas, algumas tiraram notas ruins, e nós vamos fazer a correção detalhadamente. Preste atenção nas questões, analise as questões que vocês erraram, as que vocês acertaram, tá certo? E lembrando também que vai ter um trabalho de recuperação para aquelas pessoas que não conseguiram atingir a média 6. Certo? Quem não conseguiu atingir a média 6, vou estar enviando um trabalho de recuperação para que recupere esta nota, certo? É um trabalho de pesquisa onde você vai falar sobre um determinado assunto que eu vou também falar já já nos slides, tá bom? Então, mais que Deus possa abençoar o seu dia, que Deus possa abençoar o seu sábado, o seu domingo, que você tenha uma semana seguinte abençoada por Deus. Lembrando, Deus está no controle de tudo e nós vamos sair dessa situação que nós estamos e logo, logo nós vamos voltar para as aulas presenciais para nós estarmos dialogando, se abraçando e estarmos fazendo aquilo que nós mais gostamos, que é o ciclo de amizade, tá certo? Então, vamos para os nossos slides agora. Então, meus queridos alunos, vamos aqui para a nossa correção da prova de ciência, Hoje é dia 16 do 4, sexta-feira, Vamos lá para a nossa correção, A nossa prova era baseada nessas 3 habilidades que vocês estão observando aí, certo? A unidade temática, energia, matéria e energia, e o objetivo do conhecimento, ou seja, o que era que tinha na nossa prova? Falava sobre o ciclo hidrológico, o ciclo da água, mistura como mistura homogênea, heterogênea, transformações químicas, como também reações químicas, Então vamos lá para a nossa primeira pergunta, Que é a nossa primeira questão da prova de ciência, certo? Vamos lá. O ciclo hidrológico é o processo natural de circulação da água na Terra. A água evapora de rios e lagos e volta para o céu, ou seja, para a atmosfera. Depois cai sobre a terra em forma de chuva, interceptada pelas folhas das árvores que posteriormente irão fazer o processo de evapotranspiração. Infiltra para o subsolo, escoa e abastece rios, lagos e mares. Esse ciclo, como o próprio nome nos faz pensar, é o movimento da água que corre todos os dias em um processo constante. A etapa abaixo, que não é etapa do ciclo da água, é. Olha o que estava perguntando aí nessa questão, Qual dessas etapas aí abaixo, erosão, evaporação, condensação, infiltração, não é uma etapa do ciclo hidrológico, ou seja, do ciclo da água, O item A. O item A seria a resposta correta, porque o item B, evaporação, é um processo, do ciclo hidrológico. A condensação também é um processo, a infiltração também é um processo, certo? Ou a única aí que não é um processo de movimento da água, ou seja, do ciclo hidrológico,
é a erosão. A erosão não tem nada a ver com o ciclo hidrológico da água, tá certo? Então, a resposta correta, item A, é erosão. Segunda questão. Você sabia que a maior parte da chuva pode não chegar no chão? Grande parte dessa água vinda do céu vai evaporar e o restante vai cair principalmente em florestas e plantas, ficando parte nas folhas e copas das árvores. Essa informação que você acabou de ler faz parte de uma das etapas do ciclo hidrológico, né? Que se chama de infiltração, percolação, escoamento ou interceptação. Exatamente o entender, interceptação. A própria palavra está dizendo interceptar, né? Antes de chegar a água no subsolo, ela é interceptada pelas folhas, pelas plantas, pelas florestas. Por isso que esse processo é chamado de processo de interceptação, porque a chuva, quando ela fica parte nas folhas das plantas, nas árvores, nos caules, não chega no solo, né? Não chega na terra. Então, minha resposta correta ao item D, interceptação. Vamos para a terceira questão. Terceira questão. Uma substância pura é o conjunto de apenas uma espécie química, ou seja, ela não está misturada em outras e possui propriedades fixas e invariáveis em toda a sua extensão. E substâncias puras simples são quando, em sua composição, há átomos de apenas um elemento químico. Com base nesses conceitos, a substância abaixo, que não é uma substância pura simples, é U ou A. O gás hélio? Não é o gás hélio, porque o gás hélio ele é formado de apenas uma substância pura, que é o gás hélio, certo? O C, o fósforo, também não. O fósforo também é uma substância pura, formada de uma única substância, por isso que ela é pura simples. O D, o gás oxigênio, também não, porque é formado de uma única substância. Então, não é o gás hélio, não é o fósforo e não é o gás oxigênio. Como vocês já observaram aí, a minha resposta é a água, certo? A água é uma substância pura, só que ela não é formada apenas de um átomo na sua composição. Ela é formada por mais de um, certo? Então, a água ela é formada de H2O, certo? Então, por isso que ela é uma substância pura, mas composta. Então, minha resposta correta é o item B, a água. Vamos para a quarta questão. Uma mistura corresponde à junção de duas ou mais substâncias puras, que são chamadas de componentes. As misturas são divididas em misturas homogêneas, que são aquelas que apresentam os componentes em apenas uma fase, e misturas heterogêneas, que são aquelas que apresentam os componentes em duas ou mais fases. Com base nas informações acima, podemos afirmar que um exemplo de mistura heterogênea é A. Pronto, item A. Água mais o álcool. É uma mistura heterogênea? Não. É uma mistura homogênea, porque em sua composição, certo, apresenta apenas uma fase. Eu juntando a água mais o álcool, juntando essas duas substâncias, na sua composição, na sua mistura, eu vou ter uma única fase, por isso que ela é uma mistura homogênea. O mesmo acontece com a água e com o açúcar, né? Em sua composição, nós vamos ter apenas uma fase, né? Quando a água é misturada com açúcar, nós vamos ter apenas uma fase, como você está observando aí na figura. O item D, a água mais o sal, é exatamente do mesmo jeito, né? Juntando essas duas substâncias, eu vou ter na sua composição apenas uma fase, por isso que ela é uma mistura homogênea. Como vocês observaram, o item C é a resposta correta, ou seja, quando eu pego a água mais o óleo que eu vou juntar, na sua composição, o que é que vai acontecer? Ela vai ter duas fases. Vai dar para você observar tanto a água como o óleo. Então, por isso que ela é chamada de mistura heterogênea, porque na sua composição você consegue observar duas fases. Então, a resposta correta é o item C, né? Vamos agora para a nossa quinta questão. O processo de separação de mistura pode ocorrer de várias formas e o método a ser utilizado depende dos seguintes aspectos: tipo de mistura, homogênea ou heterogênea. Veja na questão anterior o significado tanto de mistura homogênea
como heterogênea. Responda o que se pede. Um exemplo de separação homogênea é a... Então, nós temos item B, separação magnética. Não, a separação magnética é uma separação heterogênea. E está perguntando aqui na questão o que se pede, né? Um exemplo de separação homogênea. E a separação magnética é uma separação heterogênea porque dá para ver as duas substâncias, né? A decatação também do mesmo jeito é uma separação heterogênea que dá para ver as duas substâncias. A peneiração, que é o item C, também é uma substância, é uma separação heterogênea, porque dá para ver as duas substâncias. Já a destilação fracionada, ela é uma separação homogênea, porque não dá para a gente ver a separação. Não dá para se ver a separação, não dá para se ver as duas substâncias. Então, quando não dá para ver as duas substâncias, mas que estas substâncias podem ser separadas, então nós vamos ter um exemplo de separação homogênea. Então, a destilação fracionada é um exemplo de separação homogênea. Então, a minha resposta correta é o item A. Vamos agora para a sexta questão. Então, as substâncias elas podem ter dois tipos de transformações. A transformação química, física, que consiste numa transformação em que não há formação de nova substância, e a transformação química, que são ações que resultam na formação de nova substância, né? O exemplo abaixo, que não é um exemplo de transformação química, ou seja, na questão perguntava qual dos exemplos abaixo não é um exemplo de transformação química. Então, nós temos aí, tem a decomposição das frutas, certo? Se você observar, se você observar aí, eu tinha uma maçã em perfeito estado e com o passar do tempo, devido a algumas bactérias, elas foram transformadas, certo? Então, transformou em outra substância. Então, aí eu tenho uma transformação química, porque houve transformação em uma nova substância. O item B, eu tenho um azedado leite, né? Você pega um leite no estado normal dele, quando ele pega alguma bactéria, o que é que vai acontecer? O leite vai se transformar em coalhada, certo? Então, houve aí uma transformação química, porque houve mudança de substância. O item C, eu tenho enferrujado de um prego, também um prego quando ele está no seu estado normal, certo? Ele passa por algum procedimento, algumas bactérias, o ferrugem, chega a tocar no prego e o prego fica nesse estado aí. Então, houve uma mudança, uma transformação, houve uma nova substância formada, né? E o item D, eu tenho o rasgar um papel, ou amassar. Você pega um papel A4, um papel, qual seja ele, você amassa, ele vai continuar com a mesma estrutura física. Não vai mudar, ele não vai mudar de substância, a substância é o mesmo. Então, desses 4 exemplos que foi mencionado aí, o único aí que não é um exemplo de transformação química é o item D, o rasgar um papel. Vamos lá para questão 7. As reações químicas são o resultado da transformação que ocorre nas substâncias, onde os átomos reajam-se modificando o seu estado inicial. Ou seja, é o processo de mudança química, onde ocorre a conversão de uma substância ou mais em outra substância. A evidência que comprova que ocorreu uma reação química quando um alvejante é derrubado por descuido em uma roupa colorida é... Só repetindo aqui a pergunta. A evidência que comprova que ocorreu uma reação química quando um alvejante é derrubado por descuido em uma roupa colorida é... Item A, a mudança de odor, a liberação de calor, a mudança de cor, a liberação de gás. Se você observar, quando uma quiboa, que nós conhecemos, ela cai em uma roupa, o que é que a roupa fica? Ela muda de cor, certo? Ela muda de cor. Então, a mudança de odor é a mudança de cheiro. Então, nesse caso, a liberação de calor é quando libera algum calor, não é o caso. Então, minha resposta correta é a mudança de cor, porque quando o alvejante cai em alguma coisa por descuido, então aquele pano, se for no pano, caso, ele muda de cor. Então, a mudança de cor, resposta correta. E nossa 8ª questão e última era uma questão
subjetiva, né? Equação química é representação simbólica de uma reação química. Em uma equação química existem as substâncias que são chamadas de reagentes e as substâncias que são chamadas de produtos, né? No entanto, defina o que é reagente e o que é produto em uma equação química. Pronto, né? Então, reagente são as substâncias inicialmente presentes no sistema e que se transformam em outras devido à ocorrência de uma reação química. E produto são as novas substâncias produzidas. Então pronto, meus queridos, está aí a resposta, né? Reagente são as substâncias que vão sofrer, né, uma transformação, devido à reação química, e o produto são exatamente a nova substância. Nessa questão, eu corrigi ela, as pessoas que se aproximaram desta resposta eu coloquei correta, e ela valia 2 pontos. É por isso que na prova, quando você fazia a prova, vem dizendo que estava errada essa questão, mas na verdade, porque essa questão quem ia corrigir era eu. E quem fez mais ou menos parecido com esta resposta, eu coloquei correto, e essa questão valia 2 pontos, tá certo, meus amores? Então agora nós vamos para o nosso trabalho de recuperação bimestral, né? Esse trabalho ele vai ser feito para recuperar a nota de vocês, aqueles alunos que não conseguiram atingir a média 6, que não conseguiram chegar na média final 6. Então vão fazer esse trabalho, lembrando que não é todo mundo que vai fazer esse trabalho. Quem é que vai fazer esse trabalho? Só quem não atingiu a média 6. E como é esse trabalho? Trabalhar um trabalho de pesquisa. Você vai pesquisar em livros, você vai pesquisar em revista, você vai pesquisar naquele material que eu mandei para você, você vai pesquisar na internet, certo? E vai falar sobre esses 3 assuntos que está aí. O ciclo hidrológico da água, misturas homogêneas e misturas heterogêneas, transformações químicas e reações químicas. Você vai falar sobre esses assuntos. Lembrando que cada assunto tem que ter no mínimo 20 linhas. Certo? Pode ser digitalizado, bater uma foto e mandar para mim, ou também pode ser copiado no caderno. Lembrando que esse trabalho ele tem que ser entregue hoje, dia 16, até 5 horas da tarde. É um trabalho de recuperação para recuperar a sua nota, tá certo? Quem é que vai fazer o trabalho de pesquisa? Como eu já falei, não é todo mundo que vai fazer esse trabalho, não. Tá certo? Esse trabalho de pesquisa vai fazer somente os alunos que não atingiram a média 6, certo? Quem atingiu a média 6 não vai fazer o trabalho. O trabalho de pesquisa é somente para aqueles alunos que não conseguiram atingir a média 6. Pronto. De que é composta a minha média final? Talvez você esteja perguntando como é composta a minha média final, mas a sua média final ela é composta de 3 notas. Nota 1, que são as avaliações de aspecto qualitativo. Nota 2, que é a avaliação parcial. E nota 3, que é a avaliação bimestral. Você tem 3 notas aí, você vai juntar nota 1, mais nota 2, mais nota 3, vai somar, vai dividir por 3, aí vai ter a sua média final. Então, quando somar essas 3 notas, que a sua média for inferior a 6, você vai fazer o trabalho de pesquisa que eu comentei no slide anterior, certo? Mas, na verdade, o que são é a avaliação de aspecto qualitativo, né? Como foi que eu avaliei vocês? Nesta nota 1, essa nota, a nota é de 6 a 10. Ou você ganha 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10. O que foi que eu avaliei? A responsabilidade, se você era responsável, se você fazia todas as atividades, se você não deixava de fazer nenhuma atividade, o comportamento, né? Quando a gente colocava algum áudio, quando a gente colocava alguma coisa, se você era comportado, se você não ficava discutindo, se você não respondia, né? Era desobediente na verdade, né? Autogestão, se você mandava a atividade no horário certo, certo? Se você organizava a sua atividade, se a sua atividade quando você mandava para mim estava bem organizadazinho, se não dava trabalho para me corrigir. Respeito, né? Respeito também com os colegas, respeito também com a minha pessoa. Assiduidade, se você mandava a atividade no horário certo.
Geralmente eu pedia para você mandar até 4 horas, estourando até 5. Então, quem mandava até 5 horas, estava mandando no período certo. Se porventura você mandou depois de 5 horas, ou mandou no outro dia, claro que a sua nota não vai ser igual à pessoa que manda exatamente no horário certo. E eu entendo, tem aqueles casos que a mãe falava para mim, ligava para mim, que deu problema no celular, que estava sem internet, tudo isso a gente entende. Então, aí surgiu a primeira nota, certo? E nós temos o conselho de classe, mas eu não avaliei porque nós não tivemos conselho de classe. Então, a nota que eu dei para vocês, a nota 1, foi baseada nesses 5 critérios aí. A nota 2, que é avaliação parcial, ela pode ser atividades semanais, avaliação parcial, trabalho individual, trabalho em grupo, pesquisa orientada ou seminário. Então, na nota 2, a única coisa que eu avaliei, e essa nota é de 0 a 10, foi as atividades semanais. Se você fez todas as atividades semanais corretas, então você vai ganhar um 10. Se você deixou de fazer algumas atividades, aí vai diminuindo a sua nota. Se você não fez nenhuma, a sua nota é um 0. Eu não dou um 0, eu dou 1, né? Porque é muito feio dar um 0, tá certo? E a terceira nota, que é a avaliação bimestral, foi exatamente a prova que vocês fizeram dia 9, através do Google Formulário, né? Que algumas pessoas tiraram nota boa, as outras tiraram nota ruim. Então, meus queridos, como é que vai ficar? Então, você vai pegar a primeira nota, a segunda nota, a terceira nota, vai somar, dividir e dar a média final. Por exemplo, vai que na nota 1 você tirou um 8, certo? Na nota 2 você tirou um 9. Então, na nota 3 você tirou um 4. Então, juntando 8 mais 9, que dá 17, mais 4, que dá 21. Então, somando essas três notas, 21 dividido para 3, né, vai dar 7. Então, a sua média final é 7. Você não vai fazer o trabalho, certo? Só vai fazer o trabalho quem tiver a nota inferior a 6. Lembrando que eu vou mandar no grupo, viu, a lista do pessoal que ficaram de recuperação. E quando for próxima semana, que eu corrigir os trabalhos do pessoal, eu vou mandar a planilha, certo? Com a nota de todos os alunos. A primeira nota, a segunda nota, a terceira nota e a média final, tá certo, meus queridos? Então, o mais, eu quero pedir carinhosamente que aquelas pessoas que ficaram de recuperação faça o trabalho para recuperar a sua nota, tá certo? Então, até breve. Pronto, meus queridos alunos, acredito que vocês viram e ainda estão vendo esse vídeo agora, né? O vídeo da correção. Acredito que vocês analisaram as questões que vocês erraram, as questões que vocês acertaram, tá certo? E lembrando também para aquelas pessoas que ficaram de recuperação, que não conseguiram atingir os 6, tá certo? Faça o trabalho de pesquisa. Você tem até 5 horas da tarde para enviar esse trabalho no meu particular, no meu privado, para recuperar a sua nota. Lembrando que o modo de avaliar é exatamente daquela maneira que eu expliquei para vocês nos slides, né? A avaliação qualitativa, que é a primeira nota, a avaliação parcial, que é a segunda nota, que foi através das atividades semanais, e a avaliação e a terceira avaliação, que foi a avaliação feita pelo Google Formulário. Juntando essas três notas, tem a média final. Então, o aluno que não conseguiu atingir a média 6, ele ficou de recuperação e vai fazer esse trabalho de pesquisa, tá certo? Então, meus queridos, acredito que você vai fazer o trabalho, acredito que você vai me enviar até 5 horas da tarde, viu? E o mais, que Deus possa lhe abençoar, que Deus possa derramar da sua graça sobre a sua vida, que Ele possa nos proteger nesse momento tão difícil, tá certo? Então, meus queridos, que a presença do Senhor possa reinar na sua casa, na sua vida, na sua família. Fique com Deus. Um abraço do professor Valdeon, um beijo e até breve. Acredito que logo, logo nós vamos estar voltando para as aulas presenciais e fazermos aquilo que nós gostamos, tá? Tchau, abraço, professor Valdeon, até breve.